numa última postagem que eu fiz lá no meu Instagram, para quem não me segue, tá? @DP exclusivo, tá? Me segue lá que eu estou postando bastante conteúdo de social. Tá? Então, no último evento de SST, né, que era o caso 2240, eu adiantei lá que para gerar o 2240 precisa ter o LTCAT. Tá? Então, sem o LTCAT vai ser difícil você preencher essas informações, tá, desse evento e de comprovar depois, futuramente, que o funcionário não está exposto a nenhum risco. Tá? Então, sem o LTCAT vai ficar difícil. Então, vamos para as situações dele. Então, qual o conceito dele, tá? Ele é utilizado para registrar as condições ambientais de trabalho, tá, indicando as condições de prestação de serviço pelo trabalhador, e informar as exposições aos fatores de risco e o exercício das atividades descritos na tabela 24, tá? Então, a tabela 24 também faz parte lá do E-Social, tá? Que é os fatores de risco. Depois a gente vai ver isso dentro do questor. Quem está obrigado? Bom, aqui basicamente todo mundo está obrigado, né? Então, o empregador, cooperativa, o órgão gestor de mão de obra, o sindicato e os órgãos públicos que tenham empregados contratados em CLT, né? E aí os que não são CLT, aí está desobrigado da informação. O prazo de envio, então, é até o dia 15 do mês subsequente ao início da obrigatoriedade dos eventos, tá? Ou do ingresso ou admissão do trabalhador. Aqui tem algumas coisas que a gente vai ponderar já já nos prazos, tá? Então, no caso de alterações da informação inicial, então deve ser enviado até o dia 15 do mês subsequente à ocorrência da alteração. E o que é essa alteração? Tá? Do que nós estamos falando? É aquela alteração que eu comentei há pouco, que o funcionário ele sai de um setor de risco e vai para um setor de não risco. Ou ele sai de um setor, por exemplo, do risco de choque elétrico e passa para um setor de risco somente de umidade e ruído. Tá? Então, essas alterações que vai ter que subir 2240 para cada uma delas. Tá? Então, a gente vai entrar nesses detalhes aqui. Então, os dados adicionais, tá? Então, vamos lá. Todos os riscos ao qual o trabalhador está exposto, eles devem ser informados. Então, lá no LTCAT, para cada função ou cada cargo, ele vai ter lá os seus riscos que aquela função está exposta. E se o funcionário tem aquele, é uma amarração, tá? Então, se o funcionário está vinculado a um cargo, esse cargo ele tem vários fatores de risco dentro do LTCAT, então precisa ser informado tudo isso dentro de um único S2240. Tá? Caso não haja exposição a risco, então deve ser informado o código 09.01.001, que é ausência de fator de risco. Esse código aqui, ó, ele está naquela tabela que eu comentei anteriormente, tá? Na tabela 24, fatores de riscos e atividades. As informações prestadas nesse evento, ele compõe o PPP do trabalhador, por isso que a gente chama de S2240 PPP, tá? Porque as informações vai sair dele. A partir da implementação do PPP em meio digital, o documento será construído a partir das informações constantes no e-social. Ou seja, cada informação 2240 que você enviar para o portal, né, o PPP vai ser construído a partir dele lá. Então, quanto mais 2240 tiver, maior será a lista dentro do PPP do funcionário, né, dos fatores de risco. E esse evento, diferente dos outros, ele precisa fazer uma carga inicial. Então, eu tenho que fazer uma carga inicial dessas condições que vão estar lá dentro do questor. Tá? Então, quando você começar a cadastrar esses fatores de risco, né, pelos departamentos, pelas filiais, né, pela matriz, então, ao terminar de fazer o cadastramento dessas informações, a gente vai ter que subir essa carga inicial. Lembra da carga inicial lá dos eventos de tabela, que é o S1000, S1005, S1020, S1010? Então, basicamente vai ser a mesma coisa. A gente vai gerar uma carga do 2240 de todos os funcionários com os fatores de risco para mandar para o social. Então, não tem como um funcionário ou outro ficar sem esse 2240. Ele vai ser obrigatório para todos. Tá? Então, exemplificando os prazos, tá? Vamos exemplificar melhor lá aqueles prazos.
Então, no dia 1/12, tá? Digamos que no dia 1/12 de 2021, o funcionário ele foi admitido. Tá? E ele estava exposto aos agentes nocivos de ruído, choque elétrico e umidade, tá? No caso lá do eletricista. Então, ele tinha esses 3 agentes nocivos. Tá? No dia 2/1 de 2022, o colaborador teve a sua situação alterada. Então, ele não estava mais exposto à umidade. Então, ele estava somente ao choque elétrico e ruído. Então, como que vai funcionar essas duas situações, tá? Então, no dia 1/12 foi a admissão, no dia 2/1 ele mudou seu fator de risco, ele mudou de setor. Tá? Então, na situação hipotética número 1, no dia 1/12, então você tem até o dia 15 do mês subsequente para enviar a informação da admissão, tá? Do 2240. Então, até o dia 15/1 de 2022, você vai informar a condição lá no dia 1/12 de 2021. É o prazo máximo que você tem para enviar essa condição aqui, ó, tá? 1/12 de 2021. Então, você tem até 15/1 de 2022. E aí já saiu outra situação aqui, no dia 2/1 de 2022, e aí você vai ter até o dia 15/2 de 2022 para subir essa nova situação, tá? Essa nova condição descrita lá no dia 2/1 de 2022, com o choque elétrico e ruído. Tá? Então, nesse aqui, você tem até o dia 15/1 para enviar, e nessa segunda situação, que ele trocou o departamento, né, no dia 2/1, então virou o ano, ele trocou, ele saiu do setor X e foi para o setor Y. Então, vai ter uma nova condição, um novo 2240 aqui para ele, né, que vai subir até o dia 15/2, né, 15 de fevereiro, né, com essa nova situação, tá? Do novo cargo. Novo cargo ou novo departamento, tá bom? Eu vou mostrar aqui rapidamente os layouts. Esses layouts